tempos atrás, um texto maravilhoso sobre Jesus Cristo, atribuído a James Francis, ficou famoso sob o título Uma Vida Solitária. Ele diz assim: eis um homem que nasceu num vilarejo quase desconhecido, filho de uma mulher humilde. Cresceu noutra vila, trabalhou numa carpintaria até completar os 30 anos e então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca possuiu um lar, nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição de destaque. Nunca teve uma família, nunca foi à universidade, nunca pisou numa cidade grande, nunca esteve a mais de 300 quilômetros distante do lugar onde nasceu. Nunca fez alguma coisa daquelas que geralmente andam juntas com a grandeza. Nada tinha para apresentar como credenciais além de si mesmo. Ainda jovem, a maré de oposição pública se voltou contra ele. Seus executores sortearam entre si a única coisa que ele possuía na terra, uma capa. Quando morreu, foi tirado da cruz e sepultado no túmulo de um amigo movido por piedade que havia lhe cedido aquele lugar. 19 longos séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana, o líder da marcha e do progresso. Todos os exércitos que já se puseram em marcha, todas as esquadras que já se construíram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já governaram, tudo isso junto não tem afetado a vida do homem sobre a terra de um modo tão poderoso como tem feito aquela única vida solitária. Lindo, profundo e piedoso para os que creem em Jesus, eu reconheço. Porém, nem todos veem Jesus de Nazaré assim. Christopher Hitchens, um dos mais aclamados apologistas ateus da atualidade que já faleceu, escreveu um pouco antes da sua morte acerca da altamente questionável existência de Jesus. E quase um século antes dele, Bertrand Russell, já citado anteriormente, também escreveu em seu livro Por que Não Sou Cristão que, historicamente falando, a existência de Cristo é duvidosa e se ele realmente existiu, não sabemos nada sobre ele. Portanto, dizia Russell, não me preocupo com o aspecto histórico. Contrariando, porém, a desconfiança de Hitchens, Russell e companhia, a maioria dos historiadores modernos, inclusive muitos agnósticos e ateus e não cristãos, admite, sem reservas, que Jesus existiu na história. A sua historicidade é confirmada por autores clássicos da antiguidade, nomes como Tácito, Suetônio, Flávio Joséfo, Plínio e vários outros. F.F. Bruce, professor e catedrático da Universidade de Manchester, na Inglaterra, corretamente afirmou que alguns escritores podem brincar com a ideia fantasiosa de um mito de Cristo, mas não podem fazê-lo com base nos dados históricos. A historicidade de Cristo é tão axiomática para um historiador desprovido de preconceitos como é a historicidade de Júlio César. Não são os historiadores que propagam as teorias a respeito de um mito de Cristo. E, de fato, um livro que balançou o mundo da crítica nos últimos anos foi o lançamento de Bart Ehrman intitulado Jesus Existiu. Nele, o autor, que além de historiador e especialista em crítica textual, é definitivamente cético em relação a milagres, transcendentalidade, divindade de Jesus e coisas do gênero, ele mesmo surpreendeu seu público ao fazer uma defesa vigorosa, eu diria, da realidade histórica de Jesus. Reunindo evidências dentro e fora da Bíblia, Bart Ehrman aborda os principais problemas que envolveriam a historicidade de Jesus e confronta com veemência o que ele chama de argumentos míticos sobre o assunto. O curioso, voltando a falar de Bertrand Russell, o aclamado filósofo do ceticismo, é que ele não apenas duvidou da existência de Jesus, como sugeriu alguém mais apropriado para ocupar o lugar de Jesus na história. E o seu nome? Pitágoras. Isto mesmo. Nas palavras de Russell, Pitágoras foi, intelectualmente falando, um dos homens mais importantes e influentes da história.
O seu entusiasmo por Pitágoras chega a tal ponto que Russell diz que tanto a sabedoria do filósofo grego quanto em sua tolice, ele, e não Jesus, é que merecia a atenção do homem moderno. E Russell não estava sozinho, muitos eruditos de seu tempo acreditavam, de fato, que Pitágoras teria sido o primeiro a desenvolver a noção de que os números são a essência da realidade. Assim, se quiséssemos compreender a estrutura da natureza, o funcionamento das coisas, bastaria explorarmos a relação entre os números, ou seja, Pitágoras é aquele que tem atribuído a si o título de o pai da ciência. O único problema é que quase certamente nada disso é verdade. Diferente do que as investigações históricas revelaram sobre Jesus, uma considerável parte dos acadêmicos hoje nutre sérias dúvidas quanto à existência histórica de Pitágoras. E mesmo aqueles que apontam Pitágoras como alguém que realmente existiu no passado, estes definem que ele seria apenas o criador de uma seita no sul da Itália que especulava sobre a mística dos números e que não teria nenhuma apresentação científica da realidade. Então, nesse momento que a gente descobre isso sobre Pitágoras, é hora de honestamente fazermos perguntas à teoria de Russell, já que ele usava isso para negar a genialidade e a história real de Jesus Cristo. Agora, por que então que ele enaltecia Pitágoras, que é tido como lendário, e desprezava Jesus, que era tido como histórico? Seria esse um arrazoado lógico ou puro preconceito de Russell? Amenizando um pouco a história, o físico ateu Marcelo Geisler, que, como eu falei, também é ateu e não acredita em Deus, escreveu um comentário citando parte do seu próprio livro A Dança do Universo, no qual ele afirma que a lenda e o suposto legado de Pitágoras poderiam ser resolvidos da seguinte maneira: o poder de um mito não está em ele ser falso ou verdadeiro, mas em ser efetivo. Não é tão importante se foi ou não Pitágoras o criador dessa relação entre os números e a natureza. O mito inspirou grandes pensadores, de Copérnico e Kepler a Einstein, e influencia até hoje na busca de uma descrição unificada da realidade física baseada na geometria. Pode até ser, mas para mim esta é a diferença racional entre a proposta cristã e algumas proposições do ceticismo. Segundo o arrazoado de Geisler, não há problemas em basear a geometria e a ciência moderna num mito ou numa figura lendária, mas isto não vale para a racionalidade do cristianismo. Para nós, se Jesus não existiu ou se ele não foi aquilo que os evangelhos disseram, tudo o mais que se relaciona com a fé cristã também não terá sentido. Em outras palavras, o teorema de Pitágoras sobrevive sem Pitágoras, ou pode até se basear no mito de Pitágoras, mas o evangelho não sobrevive sem Jesus. Ou seja, não basta para o cristão que Jesus tenha sido um mito que inspirou muitos pensadores. Se a vida de Jesus, conforme narrada nos evangelhos, não existiu, então, como escreveu o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes de toda a humanidade. Por isso, não basta apenas dizer que Jesus existiu. É preciso também que se tenha em conta se ele realmente foi do jeito que a Bíblia descreveu. Nisto, eu posso citar a conclusão de outro cético, que, aliás, foi o mentor intelectual de muitas ideias de Bertrand Russell. O seu nome? John Stuart Mill, um dos mais influentes pensadores e economistas britânicos do século XIX. Sobre Jesus, no entanto, Stuart Mill teve uma compreensão diametralmente oposta ao do seu pupilo, digamos assim. Ele afirmou que Jesus era a maior prova de sua existência. Confuso? Eu vou explicar, não é tanto não. O que Stuart Mill queria dizer é que se Jesus não existisse, nem nós, nem os seus discípulos teríamos condições de inventar um personagem assim. Em seu livro Natureza, a utilidade da religião e teísmo, encontramos a seguinte nota acerca de Jesus Cristo. É muito esclarecedor o que ele disse. Não adianta dizer que Cristo, como exibido nos evangelhos, não foi histórico e que não sabemos quanto do que é admirável a seu respeito foi superado pela tradição de seus seguidores. Afinal de contas,
Quem dentre seus discípulos ou dentre seus prosélitos seria capaz de inventar os ditos atribuídos a Jesus ou de imaginar a vida e o caráter revelado nos evangelhos? Certamente não os pescadores da Galileia, como certamente não o apóstolo Paulo, cujo caráter e idiosincrasias eram de um tipo totalmente diferente. Menos ainda os primeiros escritores cristãos, nos quais nada é mais evidente do que o bem que estava neles. Tudo derivou, como eles sempre professaram que foi derivado, a partir de fontes. Incrível, não é mesmo? Vale a pena ainda completar esta anotação com um pensamento de C.S. Lewis, ele mesmo um ex-ateu que colocou isso de maneira um pouco mais poética. Seria preciso alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. A causa sempre será maior do que o efeito. Em outras palavras, se Cristo não existiu, busquemos então quem foi a mente que o criou, pois certamente esta merece a nossa devoção mais do que qualquer outro gênio da humanidade. Nesse ponto, é importante dizer que é uma considerável lista de autores não cristãos que jamais esconderam a sua admiração por Jesus Cristo. São nomes de peso como Ernest Renan, Lord Byron, Rousseau, Spinoza, Geza Vermes e vários outros. Pessoas que, mesmo sem acreditar que Jesus fosse Deus ou o Messias, ainda assim demonstraram-se fascinados por sua vida e seus ensinos. O único problema com essa admiração demonstrada é que Jesus fez afirmações muito sérias acerca de si mesmo e que não podem ser passadas em branco. Ele assumiu prerrogativas dignas apenas de Deus. Veja, Jesus perdoou pecados, declarou ser o caminho, a verdade e a vida, o único que dava acesso a Deus Pai. Em outras palavras, Jesus foi o único homem que, em sã consciência, reivindicou ser Deus. Então só há 3 alternativas para definir um sujeito assim: louco, mentiroso ou divino. Nos 2 primeiros casos, seria um dever desmenti-lo e no último, uma afronta não adorá-lo. C.S. Lewis, que eu acabei de mencionar, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, também escreveu o seguinte: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. A única coisa que poderia contrariar essa lógica seria supor que o Jesus dos evangelhos nunca existiu, mas foi fabricado pela teologia. Isto, contudo, não faz o menor sentido por várias razões. Em primeiro lugar, o estilo literário escolhido para escrever a trajetória de Jesus não é de uma lenda ou biografia de propaganda. Não é à toa que os autores usam um termo técnico, evangelho ou evangelion em grego, que quer dizer boa nova oficial, história real, algo que realmente aconteceu. Foi com esta palavra que os romanos marcaram, por exemplo, o nascimento de Augusto César, que é destacado assim no calendário encontrado em Pliênio. Outra coisa, os discípulos judeus jamais estariam predispostos a criar um personagem que fosse humano e divino. Isso iria contra toda a sua identidade cultural. A encarnação do Filho de Deus chocou a tradição judaica e, como acentuamos anteriormente, aqueles pescadores rudes da Galileia
não teriam nenhum conhecimento formal, teológico, muito menos de mitologia grega, para criar um personagem meio judeu e meio helenístico que pudesse ser, ao mesmo tempo, humano e divino. Do mesmo modo, já caiu por terra aquela tentativa de dizer que foi Paulo o responsável pela criação do Jesus divino. Apesar de um ou outro ainda insistir nesse ponto, esta não é, nem de longe, uma hipótese que hoje domina a academia. Aquele quadro de Jesus, por exemplo, tomando crianças no colo, perdoando uma mulher que havia sido acusada de adultério, confortando uma outra que não tinha marido, um Jesus que manda amar os inimigos pode parecer politicamente correto para os moldes de hoje, mas não era para a sociedade daquela época. A sua agonia no Horto das Oliveiras, admitindo o medo da morte, o vexame da cruz, a admissão de sede, de abandono diante dos inimigos, nada disso parece absolutamente em nada com os moldes de um herói criado pelo mito e o gosto popular. Então, ou os evangelistas eram péssimos em marketing e propaganda, ou descreveram a história como ela mesma aconteceu. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, disse Paulo em 1 Coríntios 1:23. Jesus de Nazaré teve mais impacto na história do que qualquer outra pessoa, qualquer outro que caminhou na face da terra. Aliás, num livro publicado em 2013 pela Universidade de Cambridge, Stephen Sieka, professor de Ciências da Computação na Stony Brook University, junto com Charles Ward, que era engenheiro da equipe de classificação da Google, eles dois juntos criaram um complexo programa de cálculos e algoritmos, avaliando mais de 800 mil nomes da história, para concluir, com a ajuda dos computadores, é claro, que Jesus, com efeito, é o personagem mais influente da história humana. Ora, se intelectuais ateus como Bertrand Russell aplaudem Pitágoras pelo efeito de suas ideias, deveriam fazer muito mais por Jesus, porque o efeito da sua vida e de seus ensinos é muito maior do que qualquer teorema postulado por um obscuro filósofo do passado. Jesus é grande demais para passar despercebido, principalmente na sua vida.